As cerejeiras cercam a casa onde vive Tsutomu Yamaguchi, um senhor de 93 anos, andar já cambaleante, um homem capaz de resistir a 2 bombas atômicas. Ao lado da filha, a neta e um bisneto de 2 anos de idade, ele nos recebe com a hospitalidade japonesa. Insiste que a gente coma, enquanto conta a história dele, quase inacreditável. Esse é o documento que comprova que o Sr. Yamaguchi sobreviveu a 2 bombas atômicas. E aqui está escrito que ele estava num raio de 3 quilômetros dos locais onde caíram as 2 bombas. O que você está vendo agora é a cidade de Hiroshima após a primeira bomba atômica. E este homem é a única pessoa oficialmente reconhecida que estava no raio de impacto das 2 bombas e sobreviveu. Prepare-se! Hoje você vai conhecer a história de Tsutomu Yamaguchi, uma pessoa comum em um dia normal que, de repente, viu o mundo à sua frente se transformar em um inferno. Tsutomu nasceu em 16 de março de 1916 em Nagasaki. Com apenas 14 anos, ele ingressou na Mitsubishi. O que começou no chão de fábrica, logo se transformou em uma carreira de elite. Yamaguchi tornou-se um desenhista técnico especializado no design de grandes navios petroleiros, um cargo que exigia precisão absoluta e vasto conhecimento de engenharia naval. Com apenas 29 anos, Tsutomu tinha construído sua carreira como engenheiro, havia se casado e recentemente se tornado pai. O que ele não imaginava é que sua vida seria salva apenas por ter esquecido um carimbo no seu escritório. Tsutomu trabalhava em Nagasaki, mas, devido à sua alta competência, foi enviado para Hiroshima para cuidar pessoalmente do design de novos navios que a empresa estava desenvolvendo. Por uma coincidência infeliz do destino, o período de trabalho na cidade acabava justamente no dia em que a bomba seria lançada. Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Era o último dia de trabalho em Hiroshima. Tsutomu estava indo em direção à estação de trem para finalmente, após 3 meses de serviço, voltar para sua casa. Porém, lembrou que havia esquecido seu carimbo no escritório e decidiu retornar para buscá-lo. Graças a isso, ele ficou a aproximadamente 3 km do hipocentro do ataque. Sobreviventes relataram que naquele dia a cidade estava funcionando como de costume. Havia mulheres sentadas nos degraus de pedra à espera da abertura do banco, enquanto, lá dentro, ouvia-se o som dos funcionários na limpeza matinal. Na silhueta do horizonte, um homem atravessava a ponte conduzindo seu cavalo. Era uma manhã linda, clara e ensolarada, com um céu perfeitamente azul. Podia-se ouvir ao fundo o canto das cigarras. Mas, infelizmente, essas eram as condições ideais para o ataque aéreo. Às 8h15 da manhã, no dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam o Little Boy, a primeira bomba atômica usada contra civis, causando um dos maiores crimes de guerra da história. Yamaguchi caminhava quando avistou o B-29 liberar um objeto, presenciando em seguida o clarão que descreveu como o acender de uma gigantesca lâmpada de magnésio de fotógrafo. Seu instinto imediato foi mergulhar em uma vala de irrigação, cobrir os olhos com as mãos e tapar os ouvidos com os polegares. Essa decisão salvou a vida dele. Como sabemos, a luz viaja muito mais rápido que a onda de choque da explosão. Ao ver o clarão, Yamaguchi teve alguns segundos cruciais para se proteger antes que o impacto chegasse. Para você entender a magnitude do que aconteceu, olhe para este gráfico. O ponto central, a zona 1, é o hipocentro. Ali, a humanidade criou, por uma fração de segundos, as condições do centro de uma estrela. A temperatura no marco zero atingiu milhões de graus Celsius. Para se ter uma ideia, a superfície do Sol está a cerca de 5.500 graus Celsius. O que aconteceu em Hiroshima foi centenas de vezes mais quente que a superfície solar. Foi como se um pequeno pedaço do núcleo do Sol tivesse sido trazido para a Terra. Quem estava nesse raio não teve tempo de sentir dor. A carne e os ossos foram simplesmente evaporizados, deixando apenas as sombras atômicas gravadas no concreto onde antes havia vida. Tsutomu Yamaguchi estava a aproximadamente 3 km do centro, exatamente na transição entre a Zona 3 e a Zona 4. Nesta distância, você não é vaporizado, mas enfrenta o sopro do diabo. A onda de choque viaja a centenas de quilômetros por hora, transformando janelas em milhões de estilhaços de vidros que voam como granadas. O calor aqui ainda é intenso o suficiente para causar queimaduras de segundo e terceiro grau instantâneas em qualquer pele exposta. Yamaguchi sobreviveu por 2 motivos. Primeiro, a física da distância, que enfraqueceu a radiação térmica inicial.
e segundo, seu reflexo de engenheiro. Ao ver o clarão e mergulhar em uma vala, ele usou a própria terra como escudo contra a onda de calor e o impacto que vinha logo atrás. Ele sentiu o chão tremer e foi arremessado ao ar, experimentando a sensação de levitar em um vácuo antes de cair de volta na lama. Ao abrir os olhos, o mundo ao seu redor havia se transformado no inferno. A pele do lado esquerdo de seu corpo estava torrada. Havia uma chuva de papéis em chamas e farrapos de roupas. A mulher que estava à sua frente havia desaparecido completamente. Mas ao lembrar que sua família poderia estar precisando de sua ajuda, esqueceu as queimaduras e foi em direção a Nagasaki. No caminho, as cenas eram de tristeza e horror. Ele viu uma mulher ninando um bebê morto, uma cabeça de cavalo pegando fogo, corpos espalhados por todos os lugares. Toda a infraestrutura havia sido varrida do mapa. Sem pontes, Yamaguchi atravessou um rio caminhando sobre o que ele chamou de jangada de cadáveres, que bloqueava o fluxo de água. Andou pelo solo encharcado pela gordura dos que morreram. Apenas naquele dia, o clarão de Hiroshima silenciou instantaneamente milhares de vidas. Ao todo, estima-se que mais de 150 mil pessoas foram varridas do mapa pelas consequências daquela única bomba. No trem para Nagasaki, um gesto de bondade. Um bolinho de arroz dado por um estranho foi o único alento antes do tratamento hospitalar, onde sua pele morta foi removida, revelando uma carne viva. Ao chegar em casa, o horror físico era tamanho que sua mãe, ao vê-lo totalmente enfaixado e imóvel, perguntou se ele era um espírito. O ciclo de dor se fechou em um pequeno momento de ternura. Sua esposa, Hisako, beijou sua mão ignorando as cicatrizes. E Yamaguchi, mesmo em agonia, apenas acariciou a cabeça do filho, escondendo o rosto desfigurado para proteger a inocência da criança em meio aos destroços de suas vidas. Ele estava finalmente em segurança, ou pelo menos era o que ele achava. O que Tsutomu não imaginava é que o destino estava jogando um jogo cruel. Ele havia fugido de um inferno apenas para chegar a tempo de presenciar o próximo. Apenas 3 dias após o horror de Hiroshima, movido pela rígida mentalidade de que ordens são ordens, Yamaguchi apresentou seu trabalho na Mitsubishi em Nagasaki. Seu estado era deplorável. O corpo inchado, coberto de bandagens e sangrando, movendo-se como uma máquina sem espírito, destruído pela depressão e pela dor física que tornava cada movimento um suplício. Diante de seus superiores, Yamaguchi tentou relatar como uma única bomba havia vaporizado uma cidade inteira. Foi recebido com desdém e insultos. Seu chefe, tratando-o como louco ou incompetente, exigiu que ele usasse seu raciocínio de engenheiro, perguntando-lhe como uma única bomba destruiria tudo. Calcule. Bem na hora em que o seu supervisor o ridicularizava, o céu brilhou novamente. Yamaguchi não pensou 2 vezes. Ele se jogou no chão, e foi esse reflexo que salvou a vida dos colegas e do patrão que, segundo antes, duvidava dele. A onda de choque da segunda bomba arremessou Yamaguchi, mas a estrutura de concreto do prédio criou uma espécie de casulo que o protegeu da radiação direta. O vento, porém, foi tão violento que arrancou suas bandagens, expondo sua carne viva aos destroços. Em busca de sua casa, ele subiu em uma torre de observação onde encontrou o vigia morto. O calor da explosão havia sido focado pelos binóculos, transformando o rosto do homem em couro queimado. Ao chegar ao seu bairro, Yamaguchi viu o chão. Ele descreveu aquele chão como arado pelos calcanhares do diabo. Ele cavou os escombros de casa e entrou em pânico ao encontrar ossos de um bebê. Mas o destino foi misericordioso. Sua esposa, Hisako, havia saído com o filho para buscar remédios para as queimaduras que ele trouxera de Hiroshima, e ambos se abrigaram em um túnel. Os ossos pertenciam, tragicamente, ao filho de um parente que os visitava. Abalado pela radiação, o estado de Yamaguchi tornou-se deplorável. Feridas gangrenadas, infestadas por larvas de moscas e um rosto inchado que o levou ao coma. Sua sobrevivência foi um triunfo da dedicação de Hisako. Seguindo instruções de uma estranha visitante, ela manteve as larvas nas feridas, pois elas comiam apenas a carne morta, impedindo a infecção generalizada. Usou sanguessugas para manter a circulação do marido. Alimentou ele com mingau de fígado e ervas para combater o efeito da radiação. Em setembro, Yamaguchi finalmente despertou do coma. Entre as ruínas de sua casa e as cicatrizes de 2 infernos atômicos, ele e sua família deram o primeiro passo para reconstruir o que restava de suas vidas. Após 12 anos vivendo envolto em bandagens, Yamaguchi reconstruiu sua trajetória. Trabalhou como tradutor para as forças americanas, foi professor e por fim retornou à engenharia naval na Mitsubishi.
No entanto, sua segunda vida foi vivida sob a sombra do preconceito. No Japão, os chamados hibakusha, sobreviventes da bomba, eram marginalizados pelo medo irracional de contágio radioativo e deformidades genéticas. Para proteger a família desse estigma, Yamaguchi manteve o segredo de ser um duplo sobrevivente por quase 60 anos. Mas, apesar do medo, o casal teve 3 filhos, cujas saúdes foram no campos de batalha da radiação. Katsutoshi, o primogênito, estava no colo da mãe em Nagasaki. Faleceu de câncer em 2005. Toshiko e Naoko, nascida no pós-guerra, ambas enfrentaram vidas marcadas por fragilidade física e doenças autoimunes. Toshiko tornou-se a guardiã da memória do pai, cuidando dele até o fim. A morte do filho em 2005 foi o gatilho para o fim do silêncio, e Yamaguchi transformou seu luto em ativismo, tornando-se uma voz mundial contra as armas nucleares. Ele acreditava que sua sobrevivência era uma missão. Hisako, sua esposa, faleceu em 2008, e 2 anos depois, aos 93 anos, Tsutomu Yamaguchi partiu, vítima de um câncer de estômago. Suas filhas vivem hoje como testemunhas vivas de uma história que começou com 2 clarões cegantes e terminou em um pedido incansável pela paz mundial. Olhando para a trajetória de Yamaguchi, fica uma pergunta que desafia a lógica. Ele foi o homem mais azarado do mundo por estar nos 2 piores lugares da história, ou o mais sortudo por ter caminhado para fora deles? A ciência não explica como um corpo humano resistiu a 2 infernos atômicos, mas a história dele nos mostra que, às vezes, a vontade de voltar para casa é mais forte que qualquer onda de choque. Yamaguchi não sobreviveu apenas para contar uma história, ele sobreviveu para ser um aviso vivo. E você, acha que foi sorte, destino ou puro instinto de sobrevivência? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te impressionou, você precisa conhecer o caso dos homens azuis que viveram isolados nos Estados Unidos. Sim, eles eram literalmente azuis e a razão é fascinante. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela para descobrir. Eu sou o Cronos e nos vemos em breve.